Bom dia, preciosos irmãos. Que a graça do Senhor seja abundante em cada coração. Queremos falar um pouquinho, comentar sobre o perdão. Porque alguém comentando disse assim: por que vocês não voltam se vocês dizem que perdoou? Então, vocês poderiam voltar de onde vocês saíram. Vocês já perdoaram? Mas contra quem eles pecaram? Ninguém pecou contra mim. Então você às vezes tem que se analisar os fatos de por que não voltar. Suponhamos aqui que os israelitas, depois que estavam no Jordão, passaram o Jordão, perdoaram os egípcios pelo cativeiro. Tempo que eles viveram lá, debaixo de chicotes. Isso quer dizer que eles tinham que voltar ao Egito. Todos os que desejaram voltar ao Egito simplesmente morreram no deserto, com saudade do Egito. Isso é uma coisa a pensar. Saudade daquilo, saudade da escravidão, da idolatria, do engano. Todos eles prostraram no deserto, muito embora passaram pelo mar, viram o poder de Deus, mas queriam voltar para aquilo de onde Deus os tinha tirado. Agora, a questão do perdão. Em Lucas capítulo 17, acerca dos escândalos do perdão, do poder da fé e dos servos inúteis. Agora, vamos nos ater aqui no verso 3 e verso 4. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Deus perdoou os pecados do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontou João Batista, o precursor, apontou para o precursado, apontou seu dedo e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas se ele tirou o pecado do mundo, como é que os homens que estão no mundo se perdem? É porque não se arrependem. E por que não se arrependem? É porque não dão lugar ao Espírito Santo, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Primeiramente, antes do perdão chegar, tem que haver o arrependimento do erro. Veja bem o que Jesus diz: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Dê a oportunidade para ele, repreende-o, fala firme com ele. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Não é se ele sentiu remorso. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Ele pecou contra ti. Isso então, você tem que pedir perdão a quem você ofendeu. Não adianta você ofender um e pedir perdão para o outro. Embora
como alguém mesmo diz. O coração do cristão, ele perdoa mesmo antes da pessoa pedir o perdão. Mas aquela pessoa que se não arrepender, ele não pode receber o perdão com aquilo no seu coração, com aquela maldade, sem buscar o perdão. Nós encontramos que o homem pode pecar contra o homem e também pecar contra Deus. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, verso 25. Pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Contra quem pecaram? Contra a palavra? Contra a doutrina? Contra Deus? Então se acerta com Deus. Deus, ele está disposto a perdoar através de Jesus. Ou melhor, até já perdoou. Ao homem se colocar no seu coração um propósito de arrepender-se, confessar os seus pecados, lá do profundo, Deus já perdoou-lhe. Nós encontramos que aqui no capítulo 2 é Eli falando contra os seus filhos, advertindo-os. Era Eli corrigindo os seus filhos, fazendo isso que Jesus mandou fazer, repreendendo-os. E se ele se arrepender? Agora aqui aqueles jovens estavam pecando contra Deus, fazendo o que não deveriam fazer. Eles eram da linha sacerdotal. Os sacerdotes, hein? Os pastores que dizem que são sacerdotes. Então Eli dizia: não, filhos meus, porque não é boa a fama esta que ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. Então o mestre, os ensinadores, que deveriam ser exemplo, levam as pessoas a transgredir-se. Então ele está pecando o homem, está pecando contra Deus. Agora, pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Se a porta ele próprio se fechou para não falar com o Senhor através do arrependimento, da confissão do pecado, mas permanece no pecado? O argumento de Eli aqui é que, embora possa haver alguma mediação nas disputas entre as pessoas, ninguém poderá intervir quando o delito for contra o próprio Deus. Os filhos de Eli pecaram antes de mais nada contra o Senhor e selaram o seu destino ao se recusar a prestar atenção à advertência de Eli. Ao invés de procurar consertar, eles praticavam era mais, nem davam ouvidos à exortação, não davam ouvidos à correção, à repreensão. Então vejam, como que a pessoa pode ser perdoada se ele não se arrependeu e ele não clamou pelo perdão? Então vejam bem este comentário. Não é que eu vou perdoar e agora eu vou me meter na lama para dizer que eu perdoei, voltar a comer aquilo que foi rejeitado. Quem faz isso é porco, cachorro, volta para a lama, volta para comer o vômito, se aquilo foi jogado fora. As pessoas têm que consertar, não é a gente voltar,
Porque quem que errou? Quem que ensinou as coisas erradas? É quem errou é que tem que consertar. É quem pecou é que tem que buscar o perdão através do arrependimento. Não é as outras pessoas que foram levadas por um engano. Saíram porque saíram? Porque viu. Agora, os que não veem, eles não põem como sair. Quem não via em Jesus a remissão do pecado, quem não via em Jesus o perdão dos seus pecados, ele não podia clamar por misericórdia a Jesus. Então, ali estavam os dois ladrões na cruz. Aquele outro homem, aquele outro ladrão não podia falar para Jesus, lembrar-se dele, porque ele não podia ver que Jesus era um rei. Mas o outro viu. Então, quando se vê que está errado, reconhece o seu erro, o que disse ele? Nós estamos aqui por causa dos nossos pecados, porque nós fizemos por merecer. Mas este aí não. Esse aí é justo. Ele não está aí por causa dele, por causa dos seus pecados. Então ele pôde clamar: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, para ouvir aquilo que ele ouviu. O outro não ouviu as mesmas palavras. O outro não ouviu a promessa, não recebeu a promessa de hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas um ouviu. Então, meus irmãos, nós devemos observar estas coisas. Não é que nós temos ira, rancor. Não, ninguém nem pecou contra mim. Pecou contra si mesmos. Eles pecaram contra si mesmos, pecando contra a palavra, pecando contra Deus. Ao criar coisas para massacrar os filhos de Deus, para destruir aqueles a quem eles não amam. Então eles pecaram contra si mesmos, foi eles que pecaram. O ódio não está em nós, o rancor não está em nós. Nós não temos, eu não tenho que pedir perdão a ninguém nesse sentido, porque não fui eu que levantei contra ninguém. Eu apenas fui alcançado pela misericórdia de Deus. Então todos vocês que saíram apenas foram alcançados pela misericórdia de Deus. Então você não tem que ir lá no chiqueiro e pedir perdão para o porco que deixou ele sozinho, de forma alguma. Você não tem que voltar ao vômito. Você agora tem uma nova vida, você não tem que voltar ao Egito. Você agora segue adiante. O que te espera à frente é a vida eterna, é os céus, é a eternidade, é o novo corpo, é o arrebatamento. Então, quando a gente diz assim que o arrebatamento, segundo a Bíblia, ele não tem base para ser antes da tribulação. Mas Jesus não está dizendo quanto tempo na tribulação que ele vem. Quando a coisa apertar, Jesus disse: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por amor dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados, meus irmãos. Isso foram os dias da tribulação. Se ele abreviar os dias da tribulação por amor aos escolhidos, por amor aos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Porque pode chegar o momento da angústia ser muito forte. Então Deus, Jesus, vem
buscar os seus filhos. Meus amados irmãos, fiquem firmes e constantes na fé. Você não tem que voltar a lugar nenhum para pedir perdão a ninguém. Aqueles que Jesus chamou, eles não tiveram que voltar para pedir perdão para ninguém. Ele chamou Pedro, João, aqueles discípulos: segue-me, segue-me, segue-me. Deixe os mortos sepultar os seus mortos. Você não tem que voltar nem dar ouvidos a isto. Deus te convida para prosseguir. Quem sua mão no arado já pôs, constante precisa ser. Porque se você olhar para trás, disse Jesus, você não é digno de mim. Palavras de Jesus. Que Deus vos abençoe e vos ajude. Então fica desta forma sobre este comentário. Nós não temos que perdoar ninguém, porque nós não fomos, ninguém pecou contra nós. E se pecaram, nosso coração não tem mágoa, não tem nada, não tem rancor, ninguém precisa de nos pedir perdão. Acerta com Deus. Se destruiu vidas, se destruiu lares, se enganou o povo com doutrinas erradas, acerte com Deus. Peça perdão a Deus e depois vá em público e diz: faça como nós estamos fazendo. Por tempos falamos o que era errado, mas agora estamos lutando para falar aquilo que é correto, com a Bíblia na mão. Queremos ver Jesus salvando a todos os irmãos. Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.